dia! Pessoal, a gente já está seguindo aí, mais uma vez aí para a reta final, né? Só que agora é a reta final do ano, né? A gente finaliza aí nossa unidade 8 e a gente finaliza também o nosso conteúdo aí para o ano de 2020, né? Bem, galerinha, como vocês podem observar, a gente agora vai estar falando de audição, que é o último sentido trabalhado, né? A gente já trabalhou visão, olfato, tato, paladar, né? Faltou a audição. E agora a gente vai estar falando sobre ele, não somente sobre a audição, mas os problemas relacionados à audição também, tá? Ao olhar essa imagem, apesar de não ter som, você identifica que parece que você ouve um drum, drum da torre pulando, né? Essa sensação que você está ouvindo se faz exatamente pela imagem se tremer. Como ela se treme, você parece que está ouvindo o som dela quando bate no chão, né? Para quem não consegue identificar, as torres estão brincando de pular corda, tá? E essa que está pulando aqui, ó, cada vez que ela bate no chão, treme tudo. E é esse tremer que a gente ouve, parece que está ouvindo drum, 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 né? Bem, pessoal, então esse conteúdo está lá na sua página 43 e vamos até a página 52 do seu livro didático. Detalhe, galerinha, vocês podem observar aqui que aqui também já está incluso a hora do estudo. Eu vou estar corrigindo a hora do estudo pelo Meet e vou estar fazendo o esquema como eu fiz as vezes anteriores, tá? Eu vou estar perguntando, escolhendo aluno por aluno, perguntando e vai estar valendo nota, ok? Vou estar dando ponto para os alunos que estiverem participando, ok? Então fiquem espertos, a cada aula que você assistir já vai fazendo as atividades, tá? Então, página 43 até a página 52. Vamos lá. A audição. As orelhas, elas são os órgãos responsáveis por captar as vibrações do som, né? Elas, na verdade, o som, ele é transferido através de ondas, né? Vocês veem que, ó, o som, ele se propaga através de ondas. E as nossas orelhas são as responsáveis por captar essas ondas, né? E as nossas orelhas vão levar essas informações para o nosso bulbo, né? Onde serão interpretados. Então, as orelhas são os órgãos sensoriais para a captação do som. Essas vibrações, que são chamadas de ondas sonoras, elas se propagam, né? Propagar nada mais é que movimento, tá? Elas vão se movimentando em meios materiais. Quando eu falo em meio material, eu estou falando de líquido, sólido e gasoso, tá? Em meio das quais não tem material, exemplo, vácuo, o som não se propaga, tá? Então, no vácuo, o som não se propaga. Então, se você vê um filme, tá mostrando cenas do espaço, né? E tá mostrando que houve uma explosão no espaço. Você tá ouvindo o som? Tá errado? Por quê? Porque o som não se propaga no vácuo. Ele não se propaga onde não tem o meio material, tá? A luz sim, a luz se propaga, mas o som não. Então, o som vai se propagar somente em gases, em líquidos e em sólidos, ok? Bem, quando ele alcança a nossa orelha, essa propagação, né, quando elas alcançam a nossa orelha, elas são captadas pela nossa membrana timpânica, conhecida também como tímpano, tá? É uma estrutura que vibra e transmite para a parte interna essa vibração aí para percorrer onde ele terá que percorrer, que eu já vou falar já, até alcançar o nervo auditivo para ser levado para o bulbo, ok? Bem, então vamos entender como que é o processo de propagação do som, né? Cada material, ou seja, no ar, nos gases, no líquido e no sólido, cada um deles, o som vai ter uma velocidade para se propagar, tá? Por exemplo, no aço é um sólido, né? O aço é sólido. O som percorre a 5.200 metros por segundo. 5.200 metros por segundo. Já na água, o som percorre 1.450 metros por segundo. E no ar, o som percorre 340 metros por segundo. Vocês percebem que no ar é onde ele demora mais para percorrer, né? É por isso que quando você vê, por exemplo, um relâmpago, você vê a luz e depois de um tempo, o som. Por quê? Porque o som demora mais a se propagar no ar. Tá? Ele se propaga primeiro mais rápido no sólido, depois no líquido e depois no gasoso, ok?
São classificados quanto à intensidade de forte ou fraco e quanto ao número de oscilações. Lembrando que oscilação por quê? Porque o som é propagado através de ondas. Então, essas ondas, né, tem oscilação, que pode ser maior ou menor, né? Essa oscilação, ela é chamada de agudo ou grave. Quando é muito alta, agudo, muito baixa, grave, tá? A intensidade, ela pode ser entendida como o volume do som. Então, quando a gente fala, esse som está muito alto, na verdade, quando você quis dizer o volume está muito alto, você está querendo dizer que a intensidade está alta, tá? Porque quando a gente fala que o volume está muito alto, a gente está falando de oscilação, tá? Então, muito cuidado. Então, no telefone, por exemplo, a gente quando fala da intensidade sonora, a gente escuta sons fortes e fracos, né? Então, alto e baixo, né? Que a gente consideraria alto e baixo, que é o volume, tá? E, na verdade, volume é intensidade, ok? Então, sons produzidos por nossas vozes, por exemplo, pelos instrumentos musicais ou por qualquer outro objeto, pode ser graves ou agudos. Essa classificação está relacionada com a frequência sonora. Ela corresponde ao número de vibrações de onda em determinado intervalo de tempo e ela é medida em hertz, ok? Essa é a unidade de medida que eu falei, vocês vão aprender isso melhor lá no 9º ano em física, ok? Bem, agora, um detalhe bem importante a ser comentado é o seguinte, existem diferentes frequências, né? Diferentes frequências. O ser humano, no caso, ele consegue ouvir entre 20 a 20 mil hertz, tá? Nós conseguimos captar, nossa orelha consegue captar entre 20 a 20 mil hertz. Abaixo de 20, nós não conseguimos ouvir, tá? São os que a gente define de infrassons. E acima de 20 mil hertz, nós também não conseguimos ouvir, são os que são chamados de ultrassons, tá? Os infrassons, que são os abaixo de 20 hertz, eles só conseguem ser captados, só conseguem ser identificados, né, ouvidos, por elefantes, tigres, leões, tá? E os ultrassons, que são acima de 20 mil hertz, eles conseguem ser captados por gatos, cachorros, golfinhos, ok? Nós só conseguimos entre 20 a 20 mil hertz. Bem, aqui está a demonstração do que seria, como é que é medido a intensidade, né? Como é que é medida a intensidade do som? Primeiro, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, entre um sussurro, né? Você fazer um sussurrozinho e uma turbina de um avião, você percebe a diferença da intensidade. Um sussurro, você vê que tem um som de fraca intensidade, que a gente erroneamente chamaria de som baixinho, né? Baixo, mas que na verdade o baixo significa grave, tá? Então muito cuidado. A intensidade é fraca, tá? Então não se dá para ouvir quando as pessoas estão longe, só quem estiver perto, um sussurro. Já numa turbina de um avião, por exemplo, o som, a intensidade sonora, ela é muito forte, tá? Chega, inclusive, a doer nossa orelha, né? A unidade de medida do nível sonoro é o que a gente chama de Bell. Só que o mais comum da gente usar é chamado de decibel. Decibel nada mais é que a 10ª parte do Bell, tá? O limite considerado confortável para a audição humana, de acordo com os especialistas, é de cerca de 50 decibéis. Esse é o valor ideal, tá? Acima disso, causa irritação, causa dor de cabeça, enfim, né? Causa algumas consequências para o ser humano. De acordo com os especialistas, cerca de 50 decibéis, considera-se que ruídos acima de 70 decibéis causam danos à nossa saúde, prejudicando a nossa audição. Tá? E aí ele faz uma comparação. Por exemplo, pouso de uma borboleta em uma folha, nível sonoro, 0 decibéis, nem dá para se ouvir nada. Agora, respiração normal, 10 decibéis. Suspiro, 20. Interior de uma biblioteca, 30. E assim vai aumentando. Ó. Conversação em voz normal a 1 metro de distância, 60. Trânsito urbano, olha aqui, ó, 80. Já passa de 70. Por isso que irrita, que deixa a pessoa, sabe, cansada, enfim, né? Buzina de automóvel, 50 centímetros, 90. Show ao vivo, 110. Lembrando que o limite é 70. Trovão, avião a jato, 120. E foguete, 130 decibéis. Bem,
O conjunto de todos os ruídos provenientes de uma ou mais fontes sonoras manifestadas ao mesmo tempo no ambiente qualquer caracteriza o que a gente chama de poluição sonora, tá? Vários ruídos, vários sons ao mesmo tempo forma a poluição sonora. A exposição à poluição sonora causa danos como distúrbio do sono, a pessoa tem dificuldade para dormir ou problemas para dormir, estresse, perda de capacidade auditiva, surdez, dores de cabeça, alergia, distúrbio digestivo, falta de concentração e aumento dos batimentos cardíacos. Então, olha as consequências que se geram a partir de uma poluição sonora. Se dá na região urbana, gente, a poluição sonora é muito comum, tá? Capitais, principalmente. Bom, agora vamos diretamente falar sobre a audição humana. A orelha humana ela é dividida em 3 partes, tá? Que é a orelha externa, orelha média e orelha interna. Antigamente era nomeado como orelha, que era a parte externa, e a parte interna e média era chamado ouvido, tá? Hoje em dia é tudo chamado orelha. E aí a orelha externa, a orelha média, a orelha interna, tá? Essa parte aqui, que a gente chamaria de orelha antigamente, né, que hoje em dia é tudo orelha, mas isso aqui se chama pavilhão auditivo. E se vocês pensarem bem, o formato do pavilhão auditivo te lembra o orelhão, que hoje em dia nem se vê mais, né? Mas antigamente, quando era difícil de se ter telefone convencional em casa, né, quando era difícil o acesso a celulares, tinha muito orelhão nas ruas, né? E o orelhão tinha esse formato. Exatamente com o objetivo de fazer com que o som não se perca. A pessoa ao falar no telefone, o som fique ali. Porque se o orelhão fica na rua, quando a pessoa falar no telefone, o som vai se perder, né? Então, o pavilhão auditivo ele tem exatamente essa função, captar o som, tá? Então, entre o meato acústico, que é o túnelzinho que fica aqui, que eu vou mostrar na imagem seguinte, o meato acústico externo, também chamado de canal auditivo, e a membrana timpânica é chamada de orelha externa. Então, essa parte de fora, até a membrana timpânica, até um tímpano, é chamado de orelha externa, tá? E aí, a vibração, né, as ondas sonoras, ao alcançar a membrana timpânica, faz o tímpano se vibrar, tá? E aí ele se vibra. Já a orelha média, ela se estende do tímpano até a janela oval. Eu vou mostrar essa imagem para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Aqui é o pavilhão auditivo, também chamado de pavilhão auricular. Aqui é o canal auditivo, né, também chamado de meato acústico externo. E aqui está o tímpano, que fica uma membrana, né, ele está demonstrando isso aqui, ó, o tímpano, que é uma membraninha que vibra conforme ele recebe as ondas sonoras, tá? Essa membrana, ao vibrar daqui até a janela oval, é chamado de orelha média. E da orelha oval, da janela oval até o nervo auditivo é chamado de orelha interna, ok? Então, a orelha média se estende do tímpano até a janela oval e é onde se localiza o martelo, a bigorna e o estribo. São 3 ossinhos muito pequenos, chamados de ossículos, tá? Então, martelo, bigorna e estribo são o nome dos 3 ossinhos. Na orelha média, há também a presença da tuba auditiva. Ele está ligado à faringe. Então, a tuba auditiva, ela liga a nossa faringe, tá? E permite um equilíbrio entre a pressão interna e atmosférica. Então, vamos supor, se você sobe uma serra, tá? Se você sobe a serra, você vai para Curitiba, por exemplo. Se você sobe a serra, você vai perceber que vai chegar uma hora que seu ouvido vai parecer que vai tampar. Por quê? Porque a pressão atmosférica lá é menor. Então, o ideal seria você fazer a abertura da boca para ver a entrada e o equilíbrio da pressão atmosférica entrando a partir da faringe. Ou mastigar chiclete, ou também fazer uma pressãozinha assim, ó. Que aí ele equilibra a pressão, tá? Só que esse aqui não é muito ideal, tá? Você pode romper o seu tímpano. O ideal é mastigar chiclete ou ficar trabalhando a sua mandíbula para que possa equilibrar a pressão atmosférica, ok? Então, falei da orelha externa e falei da orelha média. E a orelha interna? A orelha interna tem a presença da cóclea. A cóclea, ela participa da audição. Os canais circulares, que se vocês olharem nessa imagem aqui, ó, os canais circulares, eles fazem parte do labirinto, tá?
Labirinto, que é no labirinto que quando tem problema a pessoa tem labirintite, tonteira, né? Os canais semicirculares são essas estruturazinhas aqui, ok? E aqui a cóclea. Então, na orelha média há também a tuba auditiva, já tá. Na orelha interna a cóclea, que participa da audição, e os canais semicirculares, que eu mostrei ali, ela também atua no equilíbrio. A cóclea apresenta diversas células sensoriais que transformam as vibrações recebidas da janela oval em impulsos elétricos, os quais serão enviados até o bulbo para serem interpretados. E os canais semicirculares, eles possuem um líquido que ele se desloca de acordo com a pessoa se mexe, né? Por exemplo, você começa a ficar dando volta, andando em círculos. Você começa a ficar tonta. Por quê? Esse líquido vai se deslocando. Então, quando você para, esse líquido continua se deslocando. Então, parece que você continua rodando, tá? Ele atua no equilíbrio e na orientação também espacial, né? Orientação se você está sentado, em pé. Por isso que quem levanta muito rápido está sentado, levanta muito rápido fica tonto, tá? Está relacionado diretamente a isso. Aqui está a imagem mostrando aquilo que eu expliquei, tá? Aqui é o pavilhão auditivo, a tuba auditiva, os 3 ossículos, que é o martelo, bigorna e estribo. Lembrando que a orelha externa ela alcança até o tímpano, a orelha média ela alcança do tímpano até a janela oval e a orelha interna até o nervo auditivo. Na verdade, até o final da cóclea, né? Agora, problemas de audição. Problemas de audição. As articulações dos ossos internos e a musculatura que segura a membrana timpânica ficam cada vez menos flexíveis, dificultando assim o caminho do som e prejudicando a audição, tá? Características genéticas, doenças, lesões por traumas ou por exposição a sons e ruídos muito fortes durante longos períodos, incluindo o uso constante de fones de ouvido, né, galerinha? Em alguns casos, pode haver a recomendação de cirurgias ou de uso de aparelhos de audição, tipo esse daqui, tá? Os quais têm microfone que captam os sons, amplificam e os enviam para o interior da orelha. Bom, isso daqui quando o problema está relacionado à orelha externa e à orelha média. E até a orelha interna, mas quando o problema está do nervo auditivo até o bulbo, não tem jeito, ok? A linguagem de sinais é o idioma das pessoas com deficiência auditiva e é baseada em gestos e sinais realizados com as mãos, tá? Essa linguagem é diferente em cada país, beleza? Não é um padrão. Cada país é diferente. E é denominado, no caso do Brasil, é denominado língua brasileira de sinais, que é o que a gente chama de Libras, tá? Lembrando que esse Bras é referente a brasileira, ok? E aqui está a demonstração das letras somente. Galera, nesse trechinho aqui, eu marquei aqui as partes importantes e eu gostaria que vocês lessem, tá? Eu iria ler, mas assim, não tem muita lógica. Eu vou só falar o que se trata, tá bom? E vocês vão fazer as atividades que eu vou estar conversando com vocês sobre isso lá no Meet. Ela era uma estudante, ela estava fazendo faculdade na época, né? Ela fazia astronomia e ficou cega por causa de um problema de diabetes. Perdeu a visão. Ela não desistiu por isso, ela continuou os estudos e, na verdade, a visão foi um degrau a perda da visão foi um degrau que ela subiu e conseguiu alcançar aquilo que ela jamais imaginaria. Por quê? A perda da visão fez com que ela aprimorasse a audição e começasse a perceber o espaço através da audição, tá? E aí mostra como que os nossos sentidos estão interligados. Eles não atuam sozinhos. Na verdade, um complementa o outro, tá? Então, basicamente, o texto está falando sobre isso. Vocês vão fazer as 2 questõezinhas aqui e a gente vai conversar sobre elas lá no It, beleza? Bem, a gente encerra por aqui a nossa unidade 8, gente. Acabou o 4º bimestre. Acabou o 4º bimestre, mas vocês sabem que ainda continuam as correções, continuam as avaliações, né? Então, de conteúdo de ciências acabou aqui, tá? Vocês vão fazer as atividades da página 47 até 52, lembrando que a hora de estudo tá aqui, tá? Lá do seu livro didático. E a página 27 e 28 do seu livrinho de atividades, galera. Então é isso, a gente encerra por aqui e a gente vai se vendo lá no Meet, tá? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima.